Olá, paz seja convosco. É com satisfação que dou as boas-vindas aos estudantes do curso de Teologia. O estudo da teologia contemporânea é uma jornada envolvente que visa nos ajudar a compreender as diversas visões teológicas que existem nos dias de hoje. Para isso, é fundamental analisar como a mentalidade humana se transformou ao longo do tempo. No decorrer dos séculos, a forma de pensar da humanidade passou por modificações significativas, levando muitos a questionar a sua dependência de Deus e a buscar uma emancipação. Nesse período, presenciamos a produção de uma ampla variedade de livros tanto contra quanto a favor da religião. Para sermos eficazes na missão de auxiliar as pessoas em sua jornada espiritual, precisamos compreender as novas ideias teológicas que surgiram. Somente quando entendemos a lógica que as pessoas adotam, podemos ser agentes eficazes de orientação espiritual. Acredito que o estudo da teologia contemporânea deve nos ajudar a perceber como as ideias teológicas se desenvolveram durante a transição de uma era para outra. Nesse processo, devemos levar a sério o conselho do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo. Retende o que é bom. Nossa busca deve ser por discernir os espíritos e entender como a teologia respondeu às questões de cada contexto em que surgiu. Devemos nos deixar desafiar a comunicar a palavra de Deus de forma relevante, levando em consideração as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor e das quais somos responsáveis em nossos ministérios. Que o Espírito Santo nos guie constantemente, concedendo-nos a sabedoria necessária para cumprir nossa missão. Tenham uma excelente aula! Olá, é um prazer iniciar nossa jornada pela teologia contemporânea. Hoje, abordaremos a importância de compreender como a teologia se desenvolveu ao longo da história e como as mudanças históricas moldaram essa disciplina. A teologia contemporânea é um estudo fascinante que nos permite entender como as crenças religiosas e a reflexão teológica evoluíram em resposta aos eventos históricos que moldaram a sociedade. Vamos explorar o pensamento moderno, as influências que o século XVIII teve sobre a teologia e como essa era trouxe uma ênfase nas experiências humanas. Esta introdução é fundamental para contextualizar o nosso estudo, pois nos ajudará a entender como a teologia contemporânea se desenvolveu ao longo do tempo. Vamos agora avançar para o próximo ponto, onde discutiremos o pensamento moderno e suas implicações na teologia contemporânea. Neste slide, vamos adentrar o mundo do pensamento moderno e como ele teve um impacto significativo na teologia contemporânea. A era moderna trouxe consigo uma desagregação geral, com cada nação buscando seu próprio desenvolvimento e civilização. Esse período também testemunhou um ceticismo crescente em relação às possibilidades da cultura ocidental. Uma característica fundamental do pensamento moderno foi a Renascença, que envolveu um movimento de retorno às fontes da antiguidade, incentivado pelo Círculo Humanista de Florença. Figuras notáveis, como Pico de la Mirandola, defenderam uma religião que fundisse elementos do helenismo, cristianismo e judaísmo, enfatizando o aspecto universal humano. Surgiu uma abordagem neoplatônica, buscando tornar o ser humano infinito, transferindo a ideia de infinitude de Deus para a humanidade. O Renascimento trouxe um ressurgimento da antiguidade clássica no humanismo italiano, e a arte, moral e filosofia foram influenciadas por essa corrente de pensamento. Jacob Burckhardt e suas concepções, amplamente divulgadas em 1860, desempenharam um papel significativo nessa transformação. A busca dos humanistas era uma nova e específica consciência do valor dos seres humanos, e a dignidade humana tornou-se o centro das atenções, dando origem a inúmeros tratados. Esse período também testemunhou tentativas de síntese entre as principais correntes da época, incluindo o humanismo, aristotelismo e platonismo. Isso levou a um aumento da autoconsciência humana, como evidenciado nos ensaios de Montaigne, que promoveram a autoconsciência, a autorreflexão e a subjetividade. Uma mudança notável durante esse período foi a transformação da visão cosmológica, especialmente com a contribuição de Copérnico, Galileu e Newton. A visão de mundo geocêntrica, que tinha prevalecido por séculos, foi substituída pela visão heliocêntrica, e isso teve implicações profundas não apenas para a astronomia, mas também para a forma como a humanidade se via em relação ao universo.
Esse novo pensamento, alimentado pela observação e método científico, rompeu com a tradição religiosa que havia dominado o pensamento científico anteriormente. Ptolomeu e a visão geocêntrica da astronomia foram descartados. Ideias como as de Copérnico foram inicialmente vistas com ceticismo por figuras religiosas proeminentes, como Lutero, Melanchthon e Calvino. Isaac Newton, por sua vez, foi fundamental ao provar matematicamente o movimento dos planetas, e suas contribuições ajudaram a estabelecer uma nova visão do mundo. Durante esse período, a matemática, as ciências naturais e a fé religiosa ainda estavam interligadas. O empirismo surgiu como uma corrente filosófica importante, questionando a tradição metafísica aristotélica platônica e enfatizando a experiência como base do conhecimento. Filósofos como Hobbes, Locke e Hume desempenharam papéis fundamentais nesse desenvolvimento, negando verdades eternas e valorizando a experiência como limite do conhecimento. Hume, em particular, desafiou a conexão entre religião e ética, argumentando que a religião derivava do medo da morte. Esse ceticismo teve um impacto profundo na metafísica e abriu caminho para o Iluminismo, um movimento de ideias que valorizava a razão, a ciência e a educação como meios para o progresso humano. Neste contexto, o conceito de revelação divina foi cada vez mais questionado, e pensadores como Kant desafiaram a ideia de provar a existência de Deus. Esse período marcou uma transição importante na história do pensamento humano, com o Iluminismo promovendo a confiança na razão e no conhecimento natural. A luz da razão foi vista como guia para a humanidade, e tudo que se opunha a ela era considerado irracional. Agora, vamos adiante para explorar como essas mudanças filosóficas se relacionaram com o desenvolvimento da teologia contemporânea. No slide, adentramos do primeiro capítulo da nossa jornada pela teologia contemporânea, com um foco especial em Frederic Daniel Ernest Schleiermacher, de 1768 a 1834. Schleiermacher foi um teólogo pioneiro e fundamental para o desenvolvimento da teologia moderna. No início do século XIX, muitos pensadores estavam abandonando a fé cristã, considerando-a irracional em face dos avanços do pensamento iluminista. No entanto, nesse contexto de desafios, o romantismo emergiu como uma corrente filosófica que buscava escapar da tirania da razão. Os pensadores românticos influenciaram Schleiermacher de maneira significativa, e ele se tornou um dos principais formuladores de uma abordagem teológica romântica. Schleiermacher é amplamente reconhecido como o iniciador da teologia moderna, e sua influência é sentida até os dias de hoje. Para compreender sua contribuição, é fundamental considerar o contexto histórico em que ele viveu. A sua educação inicial foi fortemente influenciada pela Igreja Morava, que buscava protegê-lo da influência de uma teologia cética que pudesse afastá-lo de sua educação religiosa. No entanto, Schleiermacher logo entrou em contato com uma gama de ideias proibidas pela sua Igreja, incluindo a leitura de obras filosóficas de Immanuel Kant e outros pensadores. Essa exposição o levou a conflitos com a sua igreja, e ele decidiu continuar seus estudos na Universidade de Halle, que, naquela época, estava profundamente imersa no racionalismo e na interpretação histórico-crítica da Bíblia. Isso representou um contraste significativo com a educação religiosa que Schleiermacher havia recebido. João Salomão Semler, um professor influente da Universidade de Halle, promovia uma visão da religião centrada na moralidade e via a religião como uma questão de melhoramento moral da humanidade. Ele questionava as verdades eternas e via os textos bíblicos como representações locais e provisórias da fé. Essas ideias foram fundamentais para o ceticismo religioso da época. O final do século XVIII testemunhou uma onda de publicações contra a religião, mas também a favor dela. Schleiermacher, enquanto pastor e teólogo, se encontrou em meio a esse contexto de questionamento da religião. Ele se destacou ao formular uma resposta. Schleiermacher viu o surgimento do romantismo na Alemanha no final do século XVIII, uma corrente que enfatizava o sentimento, a fantasia e a estética na interpretação do mundo. Essas ênfases contribuíram para o desenvolvimento de uma nova mística e piedade, com uma dimensão estético-mística na religião.
Em 1799, Schleiermacher se tornou pregador da corte em Potsdam, onde elaborou os Discursos sobre a Religião, uma obra em que buscou reconciliar o romantismo com a religião. Em 1802, assumiu o cargo de pregador reformado da corte da Pomerânia Ulteriore. A partir de 1804, tornou-se professor na Universidade de Halle. Nesse ponto, a influência da coroa prussiana estava a seu favor, uma vez que ele era reformado em meio a uma universidade luterana, o que favoreceu seus planos de unir as igrejas evangélicas luterana e reformada. Schleiermacher desempenhou um papel crucial na unificação da Igreja Evangélica da Prússia e na elaboração de um inário unificado para Berlim. Sua influência se estendeu a várias gerações de teólogos, e Karl Barth reconheceu que Schleiermacher não apenas fundou uma escola de pensamento teológico, mas inaugurou uma era teológica. Schleiermacher desafiou a visão tradicional de que a teologia cristã era uma narrativa da revelação de Deus encontrada na Bíblia, na história da teologia e na natureza. Para ele, a teologia era o estudo da experiência religiosa humana. Ele redefiniu a religião como um. Agora vamos adentrar no movimento da teologia liberal, uma corrente teológica que teve um impacto significativo no desenvolvimento da teologia contemporânea. Destacaremos dois proeminentes teólogos desse movimento, Albrecht Ritschl e Adolf von Harnack, e suas notáveis contribuições. O movimento da teologia liberal surgiu como uma reação ao contexto teológico do século XIX, em que muitos aspectos tradicionais da fé cristã eram desafiados pelo pensamento moderno. Teólogos liberais procuraram reinterpretar a fé cristã em termos moralizantes, buscando uma abordagem mais ética e racional. Albrecht Ritschl, de 1822 a 1889, foi uma figura central nesse movimento. Ele redefiniu a fé cristã, enfatizando a importância da ética e da moral. Para Ritschl, a salvação não era obtida por meio de crenças teológicas específicas, mas sim pela influência ética e moral de Jesus Cristo. Ele acreditava que Cristo salvou os seres humanos por meio de sua influência ética e moral, destacando a importância da vida e dos ensinamentos de Jesus como um exemplo a ser seguido. Adolf von Harnack, de 1851 a 1930, foi outro teólogo liberal notável. Ele argumentou que o evangelho original foi corrompido pela influência da filosofia grega sobre a teologia cristã. Harnack propôs que a teologia deveria distinguir a essência imutável do cristianismo da casca cultural que ele assumiu ao se espalhar por diferentes culturas ao longo da história. Ele enfatizou a necessidade de retornar ao evangelho original, despojando de elementos culturais e filosóficos que haviam sido adicionados ao longo do tempo. Esses teólogos liberais influenciaram profundamente a teologia contemporânea, abrindo caminho para uma abordagem mais ética, racional e crítica da fé cristã. Eles redefiniram a relação entre a teologia e a moralidade, buscando compreender como a fé cristã poderia ser vivida de maneira relevante em um mundo em constante mudança. A teologia liberal continua a ser uma parte importante do cenário teológico contemporâneo. Neste slide, exploraremos o surgimento da teologia evangelical, um movimento teológico que se originou como uma reação ao liberalismo teológico, que discutimos anteriormente. Fundamentalismo, reação ao liberalismo. O fundamentalismo surgiu como uma reação ao liberalismo teológico. Enquanto o liberalismo enfatizava a adaptação da fé cristã às ideias modernas e à ética, o fundamentalismo buscava preservar doutrinas e dogmas tradicionais. Os fundamentalistas viam o liberalismo como uma ameaça à ortodoxia cristã e insistiam na inerrância das escrituras e na defesa de doutrinas fundamentais. Ruptura e união. Essa reação ao liberalismo resultou em uma ruptura significativa na comunidade cristã. Os fundamentalistas se distanciaram dos teólogos liberais e das igrejas que abraçavam essa visão. No entanto, ao longo do tempo, alguns grupos dentro do movimento fundamentalista começaram a adotar uma abordagem mais equilibrada, buscando manter a ortodoxia teológica, mas também reconhecendo a necessidade de se envolverem com questões culturais e sociais. Esse grupo evoluiu para o que hoje chamamos de neo-evangelistas. Os neo-evangelistas buscaram uma abordagem mais inclusiva e engajada na sociedade, mantendo a ênfase na ortodoxia, mas também reconhecendo a importância de influenciar a cultura e a política de maneira positiva.
Isso levou a uma união gradual entre alguns elementos do fundamentalismo e os neo-evangelistas, que compartilhavam o compromisso com as doutrinas centrais do cristianismo, mas também reconheciam a necessidade de uma abordagem mais aberta e engajada. Essa evolução na teologia evangelical é um exemplo de como o pensamento teológico está em constante mudança e adaptação em resposta aos desafios e mudanças na sociedade e na cultura. A teologia evangelical continua a desempenhar um papel significativo no mundo cristão contemporâneo, representando uma variedade de perspectivas teológicas e sociais. Neste slide, vamos analisar as significativas transformações ocorridas na passagem do século XIX para o século XX, com um foco especial no papel da Igreja na Alemanha e seu apoio ao nazismo. Transformações no início do século XX. O início do século XX testemunhou transformações profundas na sociedade, cultura e teologia. Muitas dessas mudanças estavam relacionadas ao impacto das duas guerras mundiais e ao avanço da ciência, que desafiou crenças tradicionais. Apoio da Igreja ao nazismo na Alemanha. Um aspecto sombrio deste período foi o apoio que algumas igrejas alemãs ofereceram ao regime nazista de Adolf Hitler. Isso incluiu o chamado cristianismo positivo, uma versão do cristianismo que se alinhou com a ideologia nazista. A Igreja Confessional Alemã, no entanto, opôs-se ativamente ao regime nazista, liderando a assinatura da Declaração de Barmen em 1934. Sínodo de Barmen. O Sínodo de Barmen é um evento de grande relevância no contexto dessas transformações. Aconteceu em 1934 e representou uma resistência teológica à fusão da Igreja com o Estado, defendendo a primazia de Cristo sobre qualquer regime político. A Declaração de Barmen, que emergiu desse sínodo, rejeitou as tentativas de politização do cristianismo e reafirmou a centralidade da fé em Cristo. Essas transformações do século XX tiveram um impacto duradouro nas igrejas e na teologia, lembrando-nos da complexa interação entre fé, política e sociedade ao longo da história. No slide, exploraremos a teologia neo-ortodoxa, um movimento teológico que emergiu no início do século XX e desempenhou um papel significativo na defesa da fé cristã em meio aos avanços da ciência e às mudanças culturais. Apresentação da teologia neo-ortodoxa. A teologia neo-ortodoxa, também conhecida como neo-ortodoxia, foi um movimento teológico que surgiu no período entre as duas guerras mundiais. Ele se caracterizou por uma abordagem que se afastava das perspectivas liberais e enfatizava a revelação divina, a autoridade das Escrituras e a necessidade de uma experiência de fé pessoal. Destaque para os teólogos principais. 3 figuras proeminentes na teologia neo-ortodoxa são frequentemente destacadas. Karl Barth, um dos principais expoentes da neo-ortodoxia, Barth enfatizou a importância da palavra de Deus como a revelação divina suprema. Ele rejeitou a ideia de que Deus poderia ser conhecido apenas por meio da razão humana, defendendo que a fé era uma resposta à iniciativa divina. Rudolf Bultmann. Bultmann é conhecido por sua ênfase na desmitologização do cristianismo. Ele argumentou que, para tornar o cristianismo relevante no mundo moderno, era necessário reinterpretar os elementos mitológicos da fé. Paul Tillich explorou a relação entre fé e cultura, enfatizando a necessidade de uma teologia existencial que abordasse as questões profundas da existência humana em um contexto secularizado. Enfoque na defesa da fé cristã. A teologia neo-ortodoxa desempenhou um papel importante na defesa da fé cristã em uma era em que os avanços da ciência e as mudanças culturais desafiaram as crenças tradicionais. Esses teólogos buscaram resgatar a relevância da mensagem cristã em um mundo em rápida transformação. A teologia neo-ortodoxa, portanto, representou uma resposta criativa e influente às questões teológicas e culturais do século XX e continua a ser uma área de estudo significativa para aqueles interessados nas interações entre fé e razão. Neste slide, iremos explorar a teologia evangelical na América Latina, destacando a criação da Fraternidade Teológica Latino-Americana, FTL, e as ênfases em sua elaboração teológica. Discussão sobre a teologia evangelical na América Latina. A América Latina tem uma rica história de tradições religiosas, incluindo o cristianismo. A teologia evangélica na região é caracterizada por uma abordagem que enfatiza a fé, a prática religiosa e o envolvimento na sociedade.
A teologia evangélica desempenhou um papel fundamental na vida espiritual e social de muitos latino-americanos. Criação da Fraternidade Teológica Latino-Americana, FTL. A FTL é uma organização que desempenhou um papel importante no desenvolvimento da teologia evangélica na América Latina. Ela foi fundada por teólogos e líderes religiosos comprometidos com a promoção de uma teologia contextualizada que refletisse as realidades e desafios da América Latina. A FTL serviu como um fórum para o diálogo teológico e a reflexão crítica. ênfases da elaboração teológica da FTL. A FTL se concentra em várias ênfases teológicas em sua elaboração. Contextualização. A FTL enfatiza a importância de contextualizar a teologia, ou seja, adaptá-la às realidades culturais, sociais e políticas da América Latina. Isso envolve a consideração das questões locais, como a justiça social, a pobreza e as questões de direitos humanos. Liberdade e justiça. Muitos teólogos da FTL têm enfatizado a importância da liberdade e justiça em sua teologia. Eles veem o Evangelho como uma mensagem de libertação espiritual e social e têm sido defensores ativos dos direitos humanos e da justiça social. Evangelização e missão. A FTL tem desempenhado um papel significativo na reflexão sobre a evangelização e missão na América Latina. Os teólogos da FTL têm trabalhado para comunicar o Evangelho de uma forma que seja relevante e acessível para as pessoas da região. Conclusão: a teologia evangélica na América Latina, com o apoio da FTL, continua a evoluir e a desempenhar um papel crucial na vida religiosa e social da região, influenciando a fé, a cultura e o ativismo de muitos latino-americanos. Neste slide, faremos uma revisão do impacto do pensamento moderno na teologia, com ênfase nas mudanças na forma de pensar e refletir. Recapitulação do impacto do pensamento moderno na teologia. Durante esta apresentação, exploramos como o pensamento moderno influenciou e moldou a teologia ao longo dos séculos. O pensamento moderno trouxe desafios e oportunidades para a teologia, levando-a a se adaptar e evoluir de acordo com as mudanças na sociedade, na ciência e na cultura. ênfase nas mudanças na forma de pensar e refletir. É crucial destacar que o pensamento moderno não apenas trouxe mudanças em conceitos teológicos, mas também transformou a forma como os teólogos pensam e refletem sobre a fé, a religião e a espiritualidade. Alguns dos principais aspectos que enfatizamos incluem a ênfase na razão e na racionalidade, levando à necessidade de uma teologia que pudesse dialogar com a ciência e a filosofia modernas. A importância da contextualização, adaptando a teologia às realidades culturais, sociais e políticas em constante mudança. A reflexão sobre questões sociais, como justiça, direitos humanos e liberdade, e como essas questões são integradas na teologia. A evolução da teologia em diferentes tradições religiosas e o surgimento de movimentos teológicos específicos, como o liberalismo teológico, a teologia neo-ortodoxa e a teologia da libertação. Conclusão: o pensamento moderno deixou uma marca indelével na teologia, moldando sua evolução ao longo dos séculos. Como resultado, a teologia continua a ser uma disciplina dinâmica, em constante diálogo com o mundo em rápida transformação ao seu redor. O entendimento da relação entre a fé e a razão, o compromisso com a justiça social e a busca contínua pela relevância na vida das pessoas são temas centrais que caracterizam o impacto duradouro do pensamento moderno na teologia. Neste último slide, chegamos à conclusão de nossa apresentação. É fundamental destacar a importância da teologia contemporânea na compreensão da evolução da religião. Importância da teologia contemporânea. Ao longo desta apresentação, exploramos as várias transformações e movimentos na teologia ao longo dos séculos, influenciados pelo pensamento moderno, avanços científicos, mudanças culturais e desafios sociais. A teologia contemporânea desempenha um papel fundamental na compreensão de como a religião evoluiu e se adaptou a um mundo em constante mudança. Diálogo com a realidade atual. A teologia contemporânea se dedica a dialogar com os desafios e questões da sociedade atual. Ela busca trazer a fé e a espiritualidade para o contexto do século XXI, respondendo a questões urgentes, como justiça social, direitos humanos, igualdade de gênero,
ambientalismo e pluralismo religioso. Relevância e atualização. Os teólogos contemporâneos continuam a adaptar e atualizar as crenças religiosas e teológicas para torná-las significativas e relevantes na vida das pessoas modernas. Eles incorporam insights da psicologia, sociologia, filosofia e outras disciplinas para enriquecer o diálogo religioso. Compreensão da evolução da religião. A teologia contemporânea nos ajuda a entender como a religião evoluiu ao longo do tempo, refletindo as mudanças na sociedade e na cultura. Ela nos mostra como a teologia se adapta para permanecer vital e significativa. Conclusão final. Em nossa jornada através da história da teologia, vimos como essa disciplina é dinâmica e se adapta às realidades em constante mudança. A teologia contemporânea é uma ponte entre o passado e o futuro da religião, fornecendo insights valiosos sobre como a fé e a espiritualidade continuam a moldar nossas vidas em um mundo em evolução constante. Agradecemos por nos acompanharem nesta exploração da evolução da teologia e seu papel vital na compreensão da religião. Estamos à disposição para responder a quaisquer perguntas que possam ter. Obrigado. Agora vamos para mais um tempo, um espaço para perguntas e discussão. Pergunta 1. Qual foi o papel da teologia liberal no desenvolvimento da teologia contemporânea? Pergunta 2. Qual é a diferença entre a teologia neo-ortodoxa e a teologia liberal? Pergunta 3. Como a teologia contemporânea se relaciona com a cultura e os desafios do século XXI? Pergunta 4. Como a teologia evangélica na América Latina se distingue das abordagens teológicas em outras partes do mundo? No início da próxima aula, apresentarei a resposta dos temas. Se você está gostando deste conteúdo e deseja nos ajudar a crescer, por favor, clique no botão de like logo abaixo. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais vídeos interessantes e úteis para você. Então, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado pela sua ajuda e pelo seu apoio contínuo. Deus os abençoe.